então a gente tinha o que a gente viu na última vez. Aqui em cima da esfera S3, a gente tinha um fibrado complexo que eu construí usando os operadores de Cauchy-Riemann em C2. Eu disse que isso era uma coisa que se chamava estudo CR, e a gente calculou uma seção global. Esse é um fibrado de dimensão complexa 1, e a gente encontrou um referencial global para escrever o campo. Como o fibrado tem dimensão 1, eu só preciso de uma seção linearmente independente para gerar ele. Não precisaria ter uma seção globalmente definida, mas no caso tem. Então ela descreve completamente. Porque toda essa linguagem geométrica, mas para a gente é um campo vetorial complexo. E a gente viu que com a nossa identificação entre o SU2 e a esfera, eu pegava e eu fazia pullback para cá da estrutura de grupo do produto e das inversas, e tornava S3 um grupo, aí no fundo estava forçando esse cara a ser um homomorfismo, como eles chamam de primeiro homomorfismo de grupos de Lie, e a gente provou que nessa estrutura esse campo L, depois de uma conta longa e litiosa, ele era invariante à esquerda. Tá? Então, isso quer dizer que eu posso pegar agora, eu posso empurrar por esse tipo de homomorfismo o campo, e agora esse é um campo invariante à esquerda. São campos complexos, tá? Complexo. Isso quer dizer que a parte real e a parte imaginária são campos invariantes à esquerda. Invariante à esquerda. SU2. E aí, o que a gente precisa, eu quero é calcular a expressão dele em termos daquelas bases, da base canônica da álgebra de do SU2. Então, basta, como a gente já sabe que ele é invariante à esquerda, basta calcular aí o valor dele na identidade. Ele é exatamente o push forward do campo original no ponto que vai na identidade. A gente viu que o ponto que vai na identidade é o ponto 0 da esfera. Isso aqui é um elemento do complexificado do espaço tangente à identidade. O campo complexo. Então agora a gente vê qual que é a expressão desse campo naquele ponto que a gente tem. O 0, o Z1 é igual a 1 e o Z2 é 0. Então eu fico só com esse pedaço aqui. Z2 barra calculado 0. E aí eu escrevo, a gente lembra qual que é a expressão no parte real e parte imaginária do delta Z barra.
del x2 mais I del y2 E aí, então, para aplicar essa aplicação, a gente precisa fazer umas identificações. Vamos ver se isso faz sentido para vocês. Então, eu identifico, bom, o real e depois a parte complexa aí desse. A parte complexa é só pegar e ir passando os riscos para fora. Então, esse é. Quando eu olho para o espaço tangente, é com variedade, então não importa, é com variedade suave, não importa a estrutura complexa, isso aqui com todos os efeitos é um F4. Então isso aqui é um F4. Tangente é um espaço vetorial, é identificado canonicamente com ele próprio, e é canonicamente aqui identificado com o próprio C2. Então nós temos. Então eu digo que o del x2 calculado em 0, e a identificação é assim, né? C2 o C2 ele é C1, C2, que é identificado como x1, y1, x2, y2, né? Aqui o Z1 é x1 mais y1 e o Z2 é x2 mais y2. Então, nessa identificação, esse cara corresponde a 1 nesta entrada e 0 nas outras. Então, ele é identificado como 0, 0, 1, 0, aqui, e aqui ele é identificado como 0, 1. É 1 mais I vezes 0. E pensando em C2. Estou fazendo a identificação aqui, aqui e aqui. Tá? E o del y2 calculado com 0. Ele é 0, 0, 0, 1. E é identificado como vetor z igual a 0 mais i0, que é o 0, e 0 mais i1, que é o i. Tá? Então, como elementos de C2, esses caras são identificados assim. Eu não entendi a identificação. Acho que o del x2 do 0, o x2 é o. O x2 está na terceira posição aqui, né? Do R4. Então, vem o 1 aqui. No del x1 não tem nada. No del y1 não tem nada. E no del y2 não tem nada. Então, é assim. E aí eu identifico agora como C2 usando essa identificação. Tá? Então, aqui eu estou pegando xy e identificando com x mais y. E isso, e aqui também por 2. Tá? Quer dizer, tanto faz você estar separando 0, 0, 1, isso aí é independente, só é uma variável, né? É isso, usando de baixo, del y2. Isso, eu estou vendo. Porque o del é aquela variável, del y2. O resto é 0 e depois você vai para 1. Isso. Porque está no outro ponto, só dizer 1, 0, 1, 0. Ah, sim, aqui não importa.
Quer dizer, o 1, 0 ele importa Porque porque vem aqui, porque senão, se fosse em outro lugar, teria um outro pedaço no operador. Mas é que aqui, nesse ponto, só tem esse cara. Mas é importante eu fazer a identificação direito, porque agora eu tenho que aplicar o θ e eu tenho que saber exatamente em que vetores complexos que eu vou aplicar o θ. Então, a gente tem que e eu defini o θ em termos das coordenadas complexas. Então, eu preciso ser bastante preciso. Quer dizer, alguém poderia falar assim, mas a identificação é assim, x1, x2, y1, y2. Não, não é essa a identificação que eu estou fazendo. Se você fizer essa identificação, você vai calcular errado quem é o campo que vai sair na outra ponta. Então, a gente vai ter aqui o θ esquerda, o 0, teria. Aí tem que lembrar, né? A θ, na verdade, ela é descrição de uma transformação linear entre um ambiente, entre o C2 e o espaço das matrizes aqui. Né? Então, o diferencial dela é ela mesma, quando eu faço as identificações dos espaços tangentes. Então, eu posso escrever isso aqui simplesmente como um meio de esse mais I vezes esse. Então, eu escrevo θ de um meio do 0, 1. Mais I vezes o 0 I. Até que eu estou escrevendo por semiaridade, né? Então, o meio de θ de 0, 1 mais este I sai, mas esse I tem a ver com aquela notação. Ele não pode sair. Para cancelar com esse daqui, por exemplo, são dois I's diferentes. E isso foi, se vocês olharem lá as notas, foi o que eu chamei de Y. Deixa eu pegar as notas aqui, tá? Então, eu tinha chamado de o Y1, ele é o θ de 0 I sobre 2. Esse meio que a gente vai sair não tem problema. O Y2, ele é o θ de 0,5. O Y3, ele é o θ de I sobre 2, 0. E aí eu tinha definido campos complexos, é o mais I, Y1, menos Y2, o del menos é o Y mais Y2, e o del 0 é o I, Y3. Então, o que a gente está identificando aqui, a gente está de 0,5 mais I θ de 0 I sobre 2. Que é o Y2 mais I Y1, que é o delta menos.
teorema. Push forward. E basta calcular na origem, porque eu já sei tudo em invariante da esquerda. Tá? Dois campos invariantes da esquerda são iguais se somente se eles coincidem na identidade. Então a gente tem que. Delta estrela de quem? De F bar? L bar? Sim, porque a teta na verdade ela é linear, né? Tá. Quer dizer, ele vai dar y2 menos i, então ele vai dar menos o delta mais. Menos o delta mais. Mas com essa identificação que a gente fez, então o operador CR é o delta menos. É o operador de aniquilação. Tá? E aí a gente vai se pôr campos complexos em S2. Tá? Vou tentar mostrar, se não hoje, na próxima, é o seguinte. Eu prová-lo por delta barra e logo vai provar a mesma coisa para o L, porque eles são o mesmo grupamento de geomorfismo. Ele é globalmente irresolúvel, ou seja, ele tem mais fechado. Eu vou chamar de GeoSO2, tá? Às vezes, por economia. Tem mais fechada, mas não é GH. Não estou afirmando que não tenha outros jeitos de mostrar essas coisas, tá? Esse é um jeito, usando as coisas que a gente fez. Eu consigo pensar em pelo menos mais um outro jeito que não é o que eu vou mostrar, de provar que ele não é GH. Mas que ele tem imagem fechada, eu não conheço outro jeito. Talvez haja. Mas então, eu vou chupinhar as contas do Brzezinski. Acho que é capítulo 11, eu mencionei aqui alguma vez. Vou indicar para você quais são as contas relevantes. Vocês vão ter que determinar que outros campos são resolúveis em SO2, pode dar um trabalho danado. Que eu saiba, não tem assim, feito em lugar nenhum. Qual que é a regra geral do campo invariante à esquerda ser resolúvel, ou mesmo ser globalmente equivalente em SO2? Então eu vou denotar por L os meio inteiros, ou os meio naturais, né? Vou chamar de meio inteiros. Mas só os positivos, tá? E eu vou denotar por DL. Eu acho que está quase igual, se não muito próximo à notação do Brzezinski, tá? Vou denotar por DL os polinômios complexos em duas variáveis. Que
são homogêneos de grau 2, 2L. De grau. Se L é um meio inteiro, 2L é um inteiro. Tá? Então, se eu pegar e definir esses camaradas aqui, L, K, C, como sendo Z1K vezes Z2, 2L menos K, onde aqui K é um número entre 0 e 2L. Isso vai dar uma base de VR, tá? Todos esses monômios dos variáveis são polinômios homogêneos de grau 2L, aqui está somando, né? Aqui esses caras são positivos, né? O K não excede 2L. Eles são homogêneos, eles são linearmente dependentes sobre C. Em particular, a dimensão complexa de VL é, bom, para cada K eu tenho um K, né? Eu tenho 2L mais 1, incluindo 0 aqui nessa lista. Então é 2L mais 1, dimensão complexa. Tá? Eu vou colocar um produto interno nesse espaço, que é o produto interno de conversa com as coisas que a gente está fazendo. Eu vou pensar que polinômios são funções em C2, e funções em C2 eu posso, então, restringir a esfera e integrar. Então, tá, FG, eu vou definir o produto interno entre eles como sendo eu vou integrar sobre a esfera, mas então, qual é a medida sobre a esfera? É a medida de RAR que eu trago de SU2. Então, eu já escrevo explicitamente o que eu vou fazer. Eu vou integrar um SU2 de novo proporcionando coisas a serem isometrias, né? Função produto interno. E eu tenho essas bases, então eu vou dizer uma base ortonormal em relação a esse produto interno. Por quê? Porque eu quero pensar que isso vai ser uma representação, eu não tenho que calcular os coeficientes matriciais, eu preciso que seja uma base ortonormal. Né? Então, uma base ortonormal é obtida da seguinte forma. Tá? Não vou provar, quem importa isso para a gente é o usança. Então, eu vou pegar K nesse conjunto aqui, menos L mais J. Eu vou usar K para muitas coisas, tá? Então, eu vou dizer qual aqui o J vai de 0 para 2L. Tá? Então, esses caras também são meio inteiros.
Tá? Eu estou somando um negativo do meio inteiro com um inteiro. Percebe que isso aí pode ser negativo, né? Então, tudo bem. Então eu vou ter aqui. Então eu vou olhar para esses valores aqui, L menos K e L mais K. Então o L menos K, ele é, se o K for menos L mais J, isso vai dar 2L menos J, que está, quando J é 0, isso é 2L, isso vai decrescendo até 0. Então isso está entre 0 e 2L. Tá? Por outro lado, o L mais K, ele é J, que está também entre 0 e 2L. Então, quando o K percorre esse conjunto, L menos K e L mais K percorrem aquele conjunto. Então, eu vou definir esses objetos, esses polinômios aqui. Polinômios são polinômios aqui. Isso quer dizer é igual a isso aqui, gente, é mais para constar, tá? É menos importante do que parece as constantes que aparecem, certo? Se for fazer contas, que eu não vou fazer, né? Então, para mim, importa pouco. Eu vou acrescentar os resultados. L menos K e Z2 na L mais K. Eu posso reescrever em termos daqueles como sendo perceba que eu estou colocando inteiros não negativos, né? Então não faz sentido esses fatoriais e tudo. Mesma coisa aqui, né? Nos expoentes eu estou colocando inteiros não negativos, então esses são polinômios, não funções racionais. Aqui é o L menos K. Essa é a base do normal. E eu vou definir também uma aplicação. O 2, o programa chama de PRL dos KZ. Esse aqui deve ser o PRL menos K, mas será que eu acertei isso? É L, só que quem que é o K aqui? Se eu coloco o K igual a L menos K, fica 2L menos L mais K. Então fica L mais K, que é o que está aparecendo aqui. No lugar do K está aparecendo L menos K. O K aqui não é por K. K não é o K. Só me escrevi quem que é esse monômio em termos da base anterior. Quer dizer, no fundo eu só estou normalizando esse para uma certa constante. Né? Normalizando esse para uma certa constante e reindexando nesse conjunto de índices, em vez de ir do 0 até o 2L, eu estou indo do menos L até o L, passando pelo 0. Aqui o K é meio inteiro. Lá ele era um inteiro.
Então, eu vou escrever um rabisco aqui e a gente vai interpretar. São esses polinômios do nome. Então, eu lembro dos meus cursos de análise numérica que várias famílias de polinômios têm nomes famosos. Polinômios de Lagrange, polinômios de Laguerre, polinômios de... Eu sei que eles têm lá na análise numérica, tinha aplicações para fazer diferentes integrações numéricas. Tem interação com isso aqui, não me pergunte qual, mas eu acho que tem nomes disso aí. É algum desses aí. Mas eu nunca fiz curso de teoria das representações. Eu me lembro de coisas assim, curso de análise numérica. Coisas especiais, né? Que deve ter a ver com isso aqui, porque esses grupos compactos têm a ver com corrigir quântica, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento x de SO2 e eu quero que isso me dê uma transformação linear inversível em DR. O que essa transformação inversível faz? Ela pega uma f que está em DR e me dá um outro elemento de DR. O que é um elemento de DR? É um polinômio. Polinômios agem em Zs, em C2. E eu digo então que esse polinômio ele é obtido da seguinte forma. Eu pego o Z, multiplico pela transposta da matriz em SO2 e aplico a F. Bom, poderia ser que isso não desse polinômio, mas no caso dá polinômio. Tá? Dá um novo polinômio e que está aqui. Tá? Isso, a boa definição disso nós não vamos fazer. Eu só estou mostrando qualquer definição das coisas. A definição não faremos. Tá? Então, isso define uma mais. Agora, vamos para as propriedades disso aí. Vários itens. LVL é uma representação. Tem um produto interno, ela é unitária. Todos esses operadores que estão sendo definidos aqui vão ser operadores unitários. Essas partes não devem ser difíceis de mostrar, mas a parte difícil deve ser mostrar que é irredutível. De SO2. Tá? Naquele estilo que o Nicolas contou para a gente. Mas, elas são todas no sentido usual, né? Se eu tiver que psi, desde que psi é uma representação unitária irredutível de SO2. Então, como o grupo é compacto, ela automaticamente tem dimensão finita. Então, existe um único L meio inteiro
aqui tem um isomorfismo, um entrelaçamento entre os dois, entre as duas representações. Então, na anotação do Nicholas, daquele dual unitário do grupo, então a gente tem aqui o dual unitário e S2 e é igual sem tirar nem pôr. Essa é a teoria de representação do S2. Então, para formar, agora, então, dadas essas representações, para formar os coeficientes matriciais, eu vou pegar essa base ortonormal e calcular os coeficientes destas matrizes aqui nessa base ortonormal. Eu vou dizer o que acontece com elas. Eu vou fazer esses dados. Agora a gente vai colocar por M e N, esses índices K aqui. Eu vou levantar T de N, N, de X como sendo o coeficiente matricial correspondente. Essas funções vão ser infinito. Os coeficientes matriciais. A DCTL ele sai de definição, né? Ele sai de S2 e vai de L. Ele pega em X, está lá em S2, e L e LX. Aí esse cara ele entra de L e VL. Então ele é uma transformação linear inversível que eu vou aplicar num cara de VL, que é um polinômio. Certo. Então, essa transformação, a G, certo. A GL é uma transformação que vai de VL em VL. em VL. Então, ele pega um F, que é um polinômio. VL. Então, ele é um polinômio e ele tem que me dar um outro polinômio em VL. Certo. E aí ele vai calculando o X para receber. E aí eu vou dizer qual que é o valor desse polinômio num Z que está em C2. E o valor dele é calculado assim. Eu pego esse vetor em C2, aplico essa matriz, que é uma matriz 2 por 2, então me dá um outro elemento de C2, e calculo F, que é um polinômio, isso me dá um número complexo. Tá? Agora, tem um monte de coisa, tem um monte de teoremas embutidos nessa definição. Por exemplo, que isso me dá um polinômio em Z, porque eu baguncei aqui, né? Mas vai me dar um polinômio em Z. O fato de que isso vai me dar uma transformação que é inversível também não é necessariamente claro, olhando essa expressão aqui, que vai dar inversível esse negócio. Teria que fazer um monte de continhos. Tá? E presumivelmente isso tudo está no capítulo 11 do Busansky. Eu não vou fazer, eu
não, na verdade, eu nem olhei as continhas para ser honesto, porque senão a gente vai ficar aqui muito mais tempo do que seria recomendável. E eu queria chegar nas aplicações. Quer dizer, não tem problema pegar só das outras 18 primeiras aulas sem fazer aplicação nenhuma. Agora eu quero uma aplicação bem rápida. Tá? Porque as prioridades são assim. E o importante é assim, quais regras esses caras obedecem? Nem importa quem é a cara deles. Importa qual regra eles obedecem. Então a gente, de novo, poupa as compras do Busanski. A gente deve dar na proposição. Eu fiz a engenharia reversa. Você encontra a proposição onde estão onde enuncia a coisa que quer e depois vai passando as definições no texto. E eu peguei do Busanski porque lá está super bem organizado. Tá? Mas esse material é clássico. Tá? Teoria de regressão versus 2, porque a gente quer que eu não conheço nenhuma referência melhor. Os outros livros são bem antigos, na verdade, e a anotação é pior ainda. O que a gente precisa saber é como os campos básicos agem nos coeficientes matriciais. E eles agem assim. Módulo erro de digitação na minha parte. Mais 1. Isso, eu tenho grande frequência. Isso multiplica TLN N mais 1. Agora tem um outro termo aqui. É a raiz L mais N. L menos N mais 1. N menos 1. O Y2 faz uma coisa parecida. Quer dizer, ele pega o NN e ele joga um pedaço no N mais 1 e no N menos 1. Então não dá uma matriz diagonal. E isso já torna as coisas bastante interessantes. Ele procede mesmo. Isso, agora eu divido por 2. Vai ter menos. É a mesma coisa para cima. Daqui eu tenho dividido menos 1. E o Y3 é o mais fácil. O Y3 é diagonal. Então, isso dá menos I, N, T, L, N, N. Ou na base complexa, que é o que interessa mais para a gente. Aí, esse dá para deduzir desse. Quem tiver animado com as contas.
assim. Delta mais menos raiz Eu acho que esse enunciado por si só justifica muitas das escolhas que foram feitas. Né? Quer dizer, por que introduzir esses campos? Eles são complexos, é sempre pior, né? Não estou dizendo que é fácil trabalhar com isso, mas a alternativa é pior. Esse seria o sentido mais econômico. Oi? Um solo, o outro desce. Então, essas matrizes eram mais bagunçadas como matrizes reais, né? Agora virou um tipo de diagonal superior, né? Uma diagonal superior e uma diagonal inferior. Eles já deram um shift no. Essa é diagonal, essa e a outra é uma diagonal inferior, uma coisa assim. Por isso que é criação. Então, eu preciso lembrar agora, se você tem sim, qual é a questão de freio, primeiro, qual é a questão de evolução. A parte de segunda hora, você propôs os valores, são as funções. Se não me engano, esses três seriam as funções. Os altos valores têm a ver com os níveis de origem. Bom, então, bom, seguindo a filosofia de a conta que a gente diz que a gente esconde, a conta que é fácil que a gente faz, eu vou calcular, então, usar essa expressão para calcular o laplaciano desses coeficientes matriciais. Então, se eu pegar o laplaciano e calcular no PN, isso é. Essa conta que você também faz, vai ser eu vou fazer o que eu posso. Dá exatamente isso. Tá? O Kuznetsky faz uma coisa diferente, que é absolutamente inócua. Ele chama de laplaciano, é um operador L, ele é igual a menos o nosso. Tá? Essa escolha de sinal é questão de gosto. A nossa que vem no contexto geométrico, de fazer a escolha via do Laplace Beltrán, então um negócio geométrico. Esse operador ele é positivo, o dele é negativo. É menos a soma dos quadrados. É isso que a gente mostrou. Dos y. Dos delta tem uma outra expressão que a gente deduziu da outra vez. Tá? É porque ele está mais pesado na expressão algébrica, então ele a soma dos quadrados. E a gente viu que geometricamente é mais natural fazer menos soma dos quadrados. É claro que isso é absolutamente irrelevante. Essa expressão a gente já deduziu, a gente já viu que o delta, nesta base complexa, ele é o delta zero ao quadrado, mais 1 meio
de del menos del mais del mais del menos. Então, a gente pega e calcula o del zero quadrado do PRN. Então, fica del zero disso, mas então isso vai cair mais ou menos. Então, eu fico com n ao quadrado PRN. O del menos del mais de PRN, ele é del menos de menos del menos n, del mais n mais 1 dl n mais 1. Esse cara vai para lá e ele vai escrever o outro coeficiente que fica assim. O menos com menos cancela, só que aí, quando esse cara está batendo, não no PRN, está batendo no PRN mais 1. Então eu tenho que ver aqui, o que tem que aparecer aqui é N mais 1, e N mais 1 aqui. Vou ficar mais 1, menos N. E, então, eu fui do N mais 1 e agora eu volto para o N. Eu subtraio. E aconteceu que, quando eu fui e voltei, o coeficiente que caiu é exatamente igual. Então, aparece um quadrado aqui. L mais N mais 1 vezes L menos N. Quando eu faço a conta ao contrário, dá uma coisa parecida. Eu já vou integrar aqui e vou ter a resposta. Então, eu tenho que basicamente somar isso com aquele, tirar metade e somar com o n quadrado. Não vou deixar isso aqui ainda. Eu tenho que ele é n ao quadrado mais meio vezes aquilo mais aquilo, n mais n menos n mais n menos n mais 1 n mais n. Tudo isso vezes o D, L, M, N. Agora, qual é o jeito bom de fazer essa conta? Eu só distribuo esse 1 aqui, que eu fico com L mais N, L menos N, mais L menos N. Da mesma forma, o outro pedaço, eu só distribuo esse 1. Quando eu somar os dois, eu vou ficar com esses N's cancelam, eu vou ficar com 2L. E esses dois dão a mesma coisa, né? Com 2. Só que isso é L quadrado menos N quadrado. Fica assim. É uma das aulas de calculação do colégio.
produtos notáveis, ainda fala assim, produtos notáveis, perderam lá produtos notáveis. Nem se está perdido. Hoje não sabemos, né? Temos no doutorado aqui, vai saber o que as crianças hoje. Então eu fico com, então eu fico com n ao quadrado mais metade disso, que é mais l mais l quadrado menos n quadrado. Então os n quadrados se cancelam e isso dá l vezes l mais 1. Então tudo isso aqui dá l vezes l mais 1, que é o que eu tinha prometido que ia aparecer lá. Tá? Então, consequências. Vou apagar isso aqui, se precisar a gente volta. Eles são autovalores do Laplaciano. Isso a gente já esperava, porque os coeficientes das representações unitárias irredutíveis pelo intervalo são. Mas agora a gente calculou explicitamente de que autovalor. Então, consequência. Então, se eu tiver um meio inteiro, a gente viu que L vezes L mais 1 é autovalor do Laplaciano. E certamente dessa análise que eu vou fazer é porque a gente fez o inteiro do Laplaciano. A princípio dá para pegar a teoria como os amplifiers, a série de que faz usando o Peter Weil, e fazer também. Tá? Eu só estou mostrando como a gente conecta as duas coisas. Nesse caso, vamos usar o jeito que a gente fez para não enrolar demais. Então, esses são autovalores e esses são autofunções associadas. Contida no autoespaço associado ao autovalor N mais 1. Por outro lado, essa representação ela é exaustiva. Não sei se vocês falam. Por outro lado, a gente tem que, pelo Peter Weil, não são exatamente os mesmos coeficientes que são a base ortonormal de L2, mas você tem que normalizar eles pela raiz quadrada da dimensão dos VLs. Então, isso é fácil, tá? Então, quando eu deixo L, N e N correrem, isso dá uma base ortonormal, uma base hilbertiana, do SU2 e do SU2, então eu tenho que eu posso escrever qualquer função L2 de G do SU2, né? De GSU2, como sendo a expansão ortonormal nessa base, que fica com essa carinha aqui. Aparece um
quando sai a constante. Tem uma saqueira, essa constante aqui na frente, saem as duas. Vai soltar. Tá? Então, essa é a expansão do normal. Aqui tem o intervalo. E se eu pegar uma... Então, se eu pegar uma φ, alguma autofunção do Laplaciano, eu posso escrever ela nessa expansão. Então, eu posso, por um lado, eu posso olhar para esse camarada, que dá. O Laplaciano vai parar aqui, e aí ele cai o outro valor. E por outro lado, eu posso expandir lambda aqui. Como esses caras têm que ser iguais, porque eu peguei uma alta função, não nula, vai. E essa separação convergente, então os coeficientes têm que empatar. Então a gente tem o seguinte, que para todos L, M e N, isso implica que estes coeficientes batem com aqueles. Então, 2L mais 1 e DL, M, N, L mais 1, DL, M, N, isso é igual a não, que é o cara do coeficiente. Isso é igual a 2L mais 1 e DL, M, vezes lambda. Mesmo que o L seja zero, isso aqui cancela. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Existe um e somente um L, mais lambda, no meio inteiro, tal que isso aqui vai quase sempre, isso aqui vai ser não zero. Quando isso aqui não for zero, quando eu bater no, se aqui não é zero, vai ter algum desses coeficientes aqui que não dá zero. Aí eu corto, e aí eu vou ter essa identidade. Então eu vou ter aqui L de lambda mais 1 igual a lambda. Quer dizer, perceba o seguinte, essa é uma função injetora aqui. Então isso aqui determina essa expressão está unicamente determinada, o L está unicamente determinado. Tá? Então vai ter um e somente um. É o qual isso vale. E para todos os outros L's,
vai ter que isso aqui não vai bater, então a única coisa que é a igualdade é que esse se cancela. Eu vou ter aqui. Igual a 0 para todo n de menos r até r. Ou seja, eu fiquei que a minha φ, eu fiquei com a seguinte expressão para φ. Tá? Ela é uma expansão finita dos autovalores correspondentes, só das autofunções correspondentes a este autovalor. Tá? Ou seja, daqui a gente tem que a φ, ela está ela é uma combinação linear dos PLMNs para L exatamente igual a L lambda. Então aqui fica o. A gente completa essa descrição aqui. Isso dá para fazer em geral, mas a gente não. Quer dizer, não exatamente dessa forma. Mas como a gente não completou a teoria do intervalo direitinho, eu estou fazendo aqui só para dizer que, olha, no fundo existe uma correspondência perfeita. Nesse caso, entre a telespectral do Laplaciano e a coisa das representações. A conclusão é a seguinte: não é só que estes caras são autovalores. Todo autovalor é dessa forma. Para um e somente um é. Então, sim, é exatamente o conjunto desses valores. E o autoespaço associado a esse autovalor, ele não somente contém esses caras, mas todos os caras que estão aqui são daquela forma. Tá? Então, esse espaço é exatamente esse span. Agora eu vou escrever assim. Para enfatizar que essa é a base ortonormal. Em particular, eu tenho o M indo de menos L até L, passando pelo zero. Então, tem 2L mais 1. E o N está correndo de maneira independente. Então, eu tenho a dimensão do ER é mais 1 é 2L mais 1 ao quadrado. Tá? Tudo isso só para a gente fazer contas com essa dificuldade.
pode... Essa é a informação que a gente precisa. É esse resumo. É só para chegar nisso aqui que a gente sentou, pegou o livro do Lusansky, ficou lendo até se convencer de que isso é verdade. Agora você guarda o livro e a gente usa isso aqui para fazer conta. Então, a primeira coisa que eu vou ver, a gente viu que o kernel do operador era um aspecto importante dele para determinar aquelas estimativas básicas, porque a estimativa básica tinha a ver com você olhar para coisas que são ortogonais ao kernel do operador. Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar é o kernel. Então, eu vou pegar uma φ que seja uma autofunção do Laplaciano e vou calcular o del menos nela para ver o que acontece. Então, vou pegar a cara dela típica vai ser essa. M menos R, BR. Vou escrever de um jeito aqui. Vou escrever desse jeito. Só para enfatizar que esta sendo uma base ortonormal, a norma L1, a norma L2 da φ é a soma desses coeficientes ao quadrado. Então, vamos ver o que acontece se eu calcular o operador de aniquilação na φ. Então, ele vai bater, ele vai entrar aqui e vai bater aqui. R, C, N, mais 1. E aí a gente tem que voltar e ver o que acontece. Acontece assim, né? Cai o sinal, e aqui cai o número que é L mais N, L mais 1 mais 1, L, N, menos 1. Está implícito ali, em todas as contas que eu fiz, que quando você fizer uma translação do índice para um índice que está fora do escopo, ou porque eu subtraí, eu fiz menos 1 de um cara que já estava no fim da lista, então dá 0. Mas isso também está implícito aqui, porque se você... O n ele pode ir até o menos L, por exemplo. Então, se eu puser menos L aqui, ele deu 0. Então, não pode. Tá? Então, as duas coisas... Eu podia fazer isso como uma convenção, mas as constantes vão entregar que partes da soma vão desaparecer. Bom, o n não faz muita diferença, então eu vou sempre deixar ele para fora. Somatório de n igual a menos r. E agora eu vou evidenciar que, na verdade,
como um dos N's caiu para fora, eu vou começar a contar o N a partir já do menos L mais 1. E ainda continua indo até L. CP E eu quero saber, bom, temos essa expressão direto, eu ainda não disse quem é aqui, mas eu quero ver, vamos ver o kernel. Então, o kernel, então, esse cara está no kernel, 6 somente C, o grau dele é 0. Então, isso vale 6 somente C, aqui é uma expressão da zero. Mas isso é uma base, né? Esse daqui eu também posso. Uma base do normal, então dá 0, 6 somente C, todos os coeficientes são 0. E, bom, isso aqui, essa parte eu posso me livrar, eu tento olhar para essa. Quando o L aqui, o N está começando no menos L mais 1. Então aqui começa de 1 e só cresce, então esse pedaço não vai se anular. E aqui eu fico com 2L, isso, 2L. 2L. Então, eu tenho que ter o seguinte. Vou escrever e a gente vai refletir sobre depois. Eu tenho que esse cara daqui para 0, para todo N, e para todo N diferente de menos 0. Eu achei essa conclusão. Ah, sim, que é o que eu estou lendo aqui. A única questão que eu deveria me atentar é porque o L poderia ser 0. Essa é uma opção. Estou analisando um L genérico aqui. Tá? Se o L não for 0, tudo bem, porque a gente viu que esse cara começa do 1 e esse cara começa do... Ah, não. Aí o problema, vamos ver. Esse daqui pode dar 0? O que acontece com isso? L menos N mais 1 é igual a 0, 6 somente C. O N é igual a N mais 1, o que nunca acontece, porque o N vai só até L. Oi? Então, o caso de 0, ele é menos 0. O caso L igual a 0, só tem um coeficiente, aí esse aqui é unidimensional, e eu só tenho o C00. Oi? Tudo é menos anula aí, em particular porque aí observação, né? Então, várias observações. Então, primeira coisa, esse não se anula. Bom, várias observações. L igual a 0 implica que L mais 1 igual a 0. Então, L mais 1 é o E0, que é o espaço das constantes. Tá? O que é iniciado pelo fato de que eu só tenho N e N igual a 0 aqui. Então, eu tenho C00 vezes o TL00. Tá? E o TL00... tinha que dar a expressão de que ele é constante, né? Mas sai daqui. Tá? E constantes são anuladas por campos vetoriais. E esse é um campo vetorial. Então, para o L igual a 0, isso é sempre 0. Para o L diferente de 0,
a gente tem que isso aqui nunca se anula. Por que isso nunca se anula? Por causa daquilo, né? Porque o L mais N vai ser igual a zero, sem somente ser o N for igual a menos L. E isso não acontece porque ele está começando com menos L mais 1. E o L menos N mais 1 for igual a zero, sem somente ser o N for igual a L mais 1. E ele nunca vai chegar lá. Então, para o L diferente de zero, isso não dá zero. Aliás, isso nunca dá zero. Esse também não dá zero. A única opção que eu fico é que todos esses coeficientes têm que se anular. Tá? Todos os que estão aqui. Mas eu ainda poderia ter coeficientes aqui que não se anularam. Tá? Ou seja, esta φ é ao menos de φ igual a zero, sem somente ser a φ, ela é da forma. Os únicos coeficientes que eu não tenho aqui é o n igual a menos n. Se n menos l de 2l mais 1 e l n menos l. Ou seja, esse campo complexo e a dimensão desse espaço, elas são linearmente independentes. Então, a dimensão é igual a 2l mais 1. Tá? Então, qual que é qual que é o problema? Qual que é o problema? Através dessa análise, a gente viu que não tem dimensão finita. Por quê? Porque para todo L eu encontro caras. E eles vão ser linearmente independentes. Então, todos esses espaços aqui estão contidos aqui dentro. Então, a soma direta deles está toda contida aqui dentro. Todos esses elementos da base aqui, da base hilbertiana, estão contidos nesse kernel. Então, ele não pode ter dimensão finita. Em particular, não é GH. Tá? Um jeito, para quem já viu um pouco de geometria CR, um jeito de ver como que esse kernel não tem dimensão finita é que a restrição das funções holomórficas da esfera S3 vão estar todas lá. Então você vai ter um monte de gente e não vai ter só constantes. Então esse é um outro jeito de ver aqui.
Esse campo não pode ser. Então, qual que é a última esperança? A última esperança é provar a resolubilidade. Então, ou alguém precisa ser aplicado. Posso esticar um pouquinho então e concluir? Também deve usar aqui para ele, né? Oi? Na dimensão 2, se não me engano, não existe. Se existir um campo provavelmente político, ele é o polo. Ele é o quê? Ele é basicamente o polo e a verdadeira diria o polo. Então, é uma dimensão. Para campos reais, hein? Os campos têm que ser reais. Meu campo é complexo. Essas coisas de. Eu acho que essa questão é a dimensão 2 do Jorge, não é? Não é? Se eu tenho um campo, uma variedade compacta, um campo real provavelmente elíptico, não sei. Para superfícies, o Jorge não trabalha com sobre isso. Jorge ensinou campo não singular. Ah, sim. Sempre não, se não for simples. Se tiver singularidade, aí eu não sei. Mas sim, não singular. Eu desconfio que chama conjectura de alguém. Tem conjectura de Brisbane de Wallace, tem um outro camarada também. Então eu quero provar o seguinte resultado. E aí a gente conclui a nossa discussão do SU2, pelo menos por enquanto. Esse cara tem imagem fechada. Então a gente vai provar a desigualdade básica. A gente tem que provar que existe um S e existe um C positivos, tais que o campo é invariante à esquerda, hein? Isso é muito importante. A gente pode usar toda a teoria que a gente já esse sujeito vai ver para toda autofunção e no ortogonal L2 do kernel, isso tem que valer para todo alto valor do mundo da parcela, que a gente traduz como sendo C mais R mais 1 elevado a S e L2 toda aqui em L mais 1 e ortogonal kernel para todo R meio inteiro. Lembrando que eu estava escrevendo a minha aqui, assim, né? Só que eu acabei de apagar. Vamos ver se esses caras estavam quem era a R2 daqui. E eu vou olhar para o K. Agora que eu já calculei o
kernel desse operador aqui, eu posso olhar, usando a base ortonormal, quem está no ortogonal, né? Então se aqui está no ortogonal do kernel, eu vou ver aqui. Lembrando que o kernel é gerado por esses caras, eu vou ter que abrir a minha classe de cara. Vou ligar o menos é o que sobra, né? É o que sobra quando eu tiro os caras que estão no kernel. Somatório de igual a menos 0 menos 1, L. Aí de 2 mais 1. Em particular, né, a gente já viu que o L é igual a 0, todo mundo é kernel. Então eu já vou. Não está implícito aqui que o L é diferente de 0. Tá? Não criei ninguém ortogonal kernel. Então, a gente tem que estimar isso. A gente aplica o del menos, e acontece a mesma conta que da outra vez, só que agora só com esses coeficientes. Dessa vez nada cancela, porque o que cancelava antes foi retirado. Legal. Quilômetro. Mas agora, quando eu estou trabalhando com base ortonormal, eu leio essa expressão que tem a norma L2 desse vetor, dessa função. Que é, olha os coeficientes na base ortonormal. Que é isso aqui. E soma tudo ao quadrado. Fica. Igual a menos 0 mais 1 é N ao quadrado, e o módulo ao quadrado disso, só que esse é que está dentro, é um negócio que é positivo. Então, N menos N mais 1. Tá? E eu quero fazer uma estimativa por baixo. Então, eu quero minorar isso. Vamos calcular o mínimo dessa função. Agora eu calculo o mínimo. Então, eu vou considerar essa função. Vou contar mínimo de função. Aqui de LNR. Eu vou chamar aqui de x. Tenho que minimizar em n. Então, eu vou trocar n por uma variável contínua.
x mais 1. Isso é um... Você vai escrever como é que está isso aqui? L quadrado, menos lx, L, mais xl, menos x quadrado, mais x, que dá menos x quadrado, esse diferencial com esse, menos x quadrado, mais L quadrado, mais x, mais L. Uma parábola um pouco para baixo, né? Então, nesse intervalo, vai ter, no intervalo compacto, vai ter mínima diversidade nos extremos. Vou deixar. A gente vai ter isso aqui. Na dúvida, gente, eu quero encontrar mínimo de π de x, onde x está no intervalo compacto, menos L mais 1, L. Tá? Então, eu sei que quando ele vai nos extremos, o menos L mais 1, isso dá aqui dá 1 e aqui dá 2L. Do outro extremo dá 2L, mais 1 é 2L, o que dá a confiança de que, mesmo que eu tenha errado a conta, não importa, porque o milhão ainda confiança de que eu não errei a conta, porque coincidências são difíceis demais. E só para verificar, né, o mínimo local disso aqui é atingido. A gente calcula a derivada, até a expressão já pronta, né? Menos 2x mais x, isso é igual a 0, C somente C, mais um. Isso aqui dá 0, C somente C, x é igual a meio, e no meio isso dá e ele é o máximo global. É uma parábola. Então, não é isso que a gente está interessado. Então, o mínimo tem que estar aqui, o mínimo é 2L. Então, a gente continua a conta. Se o mínimo, deixando de ser contínuo, então, em particular, os eixos discretos também não tem menos LL, CPN ao quadrado, isso fica sempre maior ou igual que 2L. Então, isso é igual a 2L vezes a nota da fila. Então, a gente tem que de 2L. O S que você achou é meio. Oi? O S que você achou é meio. É porque eu quero, aí é que tá, dá para calcular essas constantes, tá? Mas
Eu até calculei aqui, mas o que importa é assim, isso é tipicamente um L a meio. Só que eu tenho que comparar com aquela expressão do 1 mais lambda. Então, tipicamente, o que... Só o N, né? Oi? Só o N. Faltou uma soma. Daquilo tudo, né? E aí eu tinha que dar o mesmo conjunto de índices. Agora eu já tirei o termo, então não sei. Não, senão não fechava a conta e ele ficava muito ruim. Principalmente para mim. Isso é igual a 2L. Agora, para aquela fila. Isso aqui é tipicamente um L ao quadrado, então é um quarto que aparece. Isso vale para todo L bem inteiro. Não dá para calcular 500. Na minha conta deu alguma potência de 7. Deu uma conta bem impossível assim. Alguma raiz de 7. Tá. Bom, e aí então, isto fica maior ou igual que isso, esse é o S, que eu conferi. Esse S aqui pode. Um quarto. Eu estou aqui com uma. Aqui eu estou tipicamente com uma potência de 2 e eu estou com um quadrado de L e aqui eu tenho uma raiz de L. Então, eu ajeitar um quarto por zero. E aí, então, isso significa a desigualdade básica. Tá? Então, pessoal, isso prova o resultado. E a princípio era isso que eu tinha para contar sobre o SU2. Tá?